Mais um dia. Esperar o Instagram. Caramba! Não acredito, vou até printar. Essa pessoa aqui vai até entender. Muito boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Muito boa noite. Olha que legal a marca de um dia abençoado somando na vida de pessoas, né? Ó, tem um monte de sniper aí. Deixa eu até colocar aqui os... Deixa eu anotar aqui o tema, né? Porque... Deixa eu colocar aqui. As emoções podem, como tudo é uma possibilidade, influenciar no corpo. Boa. Vou agora fixar. Aí, tem sniper aí já? Deixa eu até mandar aqui meu alvo, porque o sniper aqui encerrou uma quarta-feira abençoadíssima de trabalho. Ó, antes da gente iniciar, aquela coisa chata de sempre, né? Por gentileza, tem um aviãozinho aqui no canto, pega ele, dispara para amigos, porque o que eu vou compartilhar com vocês, junto com a presença da Carla, que é uma irmã que a profissão me deu, é algo que eu vivo aqui no meu consultório todos os dias, então acho que mais pessoas têm que entender isso, né? Essa atmosfera, o porquê do corpo. Ó, tô vendo um monte de gente da comunidade aí, que legal. Muita gratidão pelo tempo de vocês. Acabei de encerrar minha última consulta, uma paciente super especial, muita gente boa, que eu gosto muito. Tenho um carinho inenarrável, mesmo a conhecendo há pouco tempo. Está voltando para casa. Oi, princesa, muito boa noite. Vamos lá, deixa eu ver se minha amiga Carlinha, minha irmãzona... Olha, não está permitindo eu compartilhar a Tati. Organizer, que estranho, né? Deixa eu ver aqui se... Caramba, quanta gente mandou convite, meu Deus. E eu vou ter que já tirar os comentários. Ó o Jean. Carlinha, ó meu filho, Zezinho. Filhão, eu te amo demais, carinha. Saudade de você. Né? A gente nem se viu ontem, né? Desculpe tirar os comentários, tá? Eu que agradeço, maninha. E aí? Eu que agradeço pelo Vamos? seu tempo. Ó, para quem não conhece, eu vou só compartilhar com vocês, assim, como na vida é uma coisa muito interessante, como o pré-julgamento é um grande vilão nosso, né? Eu fui fazer uma nova formação, cheguei lá, sentei na sala, tal, esperando. Aí tinham três professores lá na frente, conversando, três mulheres. A Carla, mais jovem, e duas moças, acho que talvez 10 anos mais velha, alguma coisa assim, não sei as idades. E aí, olhando, pensei, quem vai dar aula vai ser essas pessoas, né? De repente, vai começar a aula, a Carla começa a falar. Aí eu falei, meu, essa menina vai dar aula. Fiquei lá atrás assim, ó, não pode ser. Foi a primeira coisa que eu Mas, percebi. mas isso me quebrou a cara, fez eu cuspir pra cima, caiu na minha testa, porque eu pré-julguei uma moça jovem em cima de uma ciência que é muito boa, e ela, dando aula, impactou. E aí, fiquei uma semana em choque. No último dia, eu falei, Carlinha, você mencionou que tava alguma coisa de clínica? Último dia? Não? Foi o primeiro? Segundo dia você Segundo. começou. Tem uma sala no meu consultório. Não, a gente vai conversar. No terceiro dia. No quarto dia eu fui visitar a sala, que é aí Tá atrás. ali, ó, tá aqui atrás dessa porta aí. Aí atrás de você. Aí eu falei, nossa, eu falei pro meu marido, eu gostei. E agora, o que eu faço? Um mês depois eu tava aí, né? Boa. Isso é legal. E isso é uma coisa que é muito legal porque você soma muito na vida dos meus pacientes. Então, quando O eu nosso percebo trabalho é que muito complementar, né? ele é muito complementar, não existe vaidade entre nós. Quando eu sinto a necessidade, eu peço para o meu paciente passar contigo. E quando você sente a necessidade, você pede para o seu paciente passar comigo. E assim a gente vai se ajudando todo mundo, né?
Exatamente, né? Se a gente pensar a interação, a interconexão, o que a gente se propôs na faculdade também, né? Que é conhecer técnicas para assessorar o nosso paciente como um todo, né? Então, se existisse uma técnica que salvasse todo mundo, que aquilo vai melhorar todo mundo ia querer fazer aquela técnica. Mas por isso que a gente precisa, né, de pessoas, que a gente avalie o nosso paciente como um todo, né? Sim, e também a gente precisa quebrar algumas crenças, né? De achar, pelo menos o que eu acho que o fez o meu trabalho se destacar um pouco, Maninha, falando aqui para você e aqui para todos, é que eu não fiquei, eu passei já nesses últimos 10 anos de ficar conectado só nas imagens, ficar me baseando no que vem já prescrito pelo médico. Uhum. E começar a interagir e conversar com o paciente e perceber que o corpo dele pode estar somatizando alguma coisa. Por isso que eu Exatamente. coloquei o título, o tema, né? As emoções podem moldar o nosso corpo, elas podem ter uma influência em algum tipo de dor, né? E Uhum. isso é algo que você vive, né? Isso é Isso algo que é. Isso é algo que a gente vive, na verdade, quando a gente começa a falar, né, de algumas coisas. Se a gente perceber, a gente está interagindo, né? Corpo, mente, o ambiente que eu tô o tempo todo. Então, às vezes, você estar perto de uma pessoa, né? Às vezes, você entrar num ambiente, a forma como você se sente quando você entra, né? Quando eu falo essa questão das emoções, de influenciar no corpo, é a mesma coisa que eu falar para você, que amanhã você vai viajar e você tem uma viagem que você está esperando muito tempo para ir. E você, se você não dormir, para você tá ótimo. Você acorda no outro dia vitalizado, que você vai viajar. É diferente, às vezes, você tá num trabalho onde você tá tendo um problema dentro daquele trabalho. E daí você já vai dormir pensando que amanhã você vai ter que enfrentar aquela pessoa, que ela vai estar lá. Você já não dorme bem, né? Porque se a gente não dorme bem, a gente já não passa um dia bem e vice-versa. Então, o quanto as emoções elas podem influenciar, né? E a gente fala tanto para o lado negativo quanto para o lado, quanto pro lado negativo quanto para o lado positivo. Então a gente fala, por que que você chegou aqui para mim e você está apresentando esse tipo de sintoma? Então, por que que você está apresentando uma disfunção no intestino e você não está apresentando uma disfunção no estômago, né? Porque às vezes a pessoa que está do seu lado, o seu parceiro, o seu amigo, a pessoa está apresentando num outro local, né? Um dos exemplos que eu ia falar aqui lá na frente, mas, por exemplo, né, quando aquelas pessoas, a gente foi num rodízio, ou a gente foi jantar na casa de alguém e todo mundo comeu a mesma comida, e só você, por exemplo, foi embora e vomitou. Ou só você, por exemplo, teve diarreia. Vai falar, a comida não me fez bem. Oh, ela não fez bem para todo mundo, ela não fez bem só para Pra você, você. né? Então, o que que é emoção? O que que você viveu lá? O que que foi conversado naquele local? O que que será que alguém ali te remeteu a uma situação difícil da sua vida? Né? Que quando você conta essa história de quando a gente se conheceu, né? Poxa, eu olhei. Poxa, a idade. Então, a gente pode trazer coisas também. Às vezes, eu, por exemplo, o meu tipo físico, o meu rosto, às vezes o meu cabelo, a minha forma de falar, te lembrou de alguém que você, por exemplo, teve dificuldade lá atrás. Eu não sei se você lembra, mas eu falava muito isso na turma quando eu chegava. Falava, gente, se eu me pareço com a mãe de vocês na forma de falar, no cabelo, com alguma professora, esquecem. Eu falava assim, eu sou a Carla, não tenho nada a ver. Porque às vezes o fato de você olhar para mim te remete a uma pessoa que minava você e pronto, eu falo, você não consegue entender nada. E você vai falar, nossa, essa professora é ruim. Não. O que que você olha para mim que você lembra de uma situação da sua vida e quando você vai buscar aprender comigo, você trava, né? A Sim. identificação da pessoa com o profissional também. Né? Às vezes você indicou fulano, que cara mudou sua vida, tal, a pessoa vai lá e fala, não gostei. O que Não será que você gostei. não gostou? Será que porque ele é mais direto quando ele vai falar e ele não vem e abraça? Porque tem isso também. Tem profissional que ele é mais direto, reto, vai falando, é curto. Tem gente que gosta mais que abraça, que conversa, que você tem uma consulta mais longa e não tão Então, rápida, né? Então, essa questão das emoções, a interação corpo-mente, eu quero até falar depois de livro que vocês possam ler para vocês entenderem um pouco mais, não ficar assim, poxa, eles falaram, mas mas aonde não eu posso entendi. buscar isso, né? Excelente. E uma coisa que é muito legal, é, aqui na live, hoje eu conversei com a Carlinha ontem, pessoalmente, e a gente teve uma ideia de compartilhar com vocês. Aqui a gente anotou seis possibilidades de questões, mas se a live for aumentando, a gente vai incluindo mais.
Porque, né, o que eu quero dizer? Dores. Às vezes uma dor de cabeça pode ser dor de cabeça, pode ser por causa da cafeína, pode ser por fator ergonômico, pode ser por N questões. Uhum. Mas somatização também. E aí isso pode ser uma das perguntas. E assim a gente vai conduzindo. Algo que também é muito interessante, Carlinha, que eu converso muito com pacientes, o corpo humano, ele é muito inteligente. Uhum. Da mesma forma que esse corpo cria uma doença, um câncer, ele tem a capacidade de curar aquela doença. As pessoas esquecem disso. Elas acham que a cura tem que estar na farmacologia, tem que estar no ultrassom, mas às vezes a mente, da mesma forma que ele cria, ele Uhum. cura. E é isso que a gente tem que começar a entender, abrir o campo e se permitir a todo esse o externo, né, o exterior, o quanto que ele atua e soma nisso. E se a gente pensa nessa interação que eu tô falando aqui do corpo e mente, né? Então, se a gente, por exemplo, exatamente isso agora que você falou. Então, a gente tem o nosso meio interno e eu tenho o meio externo que eu tô em constante interação com ele. Então, por exemplo, se eu tô ali, tô aqui no quentinho e tudo mais, e eu saio no frio. O meu corpo, ele tem a capacidade de ele buscar esse equilíbrio. Então, tá frio, ele vai lá, ele vai buscar equilibrar, certo? Para ele manter a Uhum. temperatura ali. Então eu fui, saí no frio, daqui a pouco eu voltei para cá. Então o meu corpo ele tem essa propriedade de se equilibrar? Ele tem, porque a gente está interagindo o tempo todo. Então não é o tempo todo que eu saio no frio que eu fico doente, que eu tomo medicamento e isso pode ali me dar uma alergia, por exemplo, depois. Não é sempre que eu tenho uma situação de um choque emocional que aquilo fica gravado. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem essa propriedade de autorreparação. Mas muitas vezes, se eu já não estou num bom momento, eu não estou num bom momento, eu não estou me alimentando bem, eu não faço atividade física, eu não lido bem com as minhas emoções, eu estou passando por uma situação difícil. Às vezes, o simples fato de eu estar aqui no calor e eu sair ali fora no frio, o que pode acontecer com o meu corpo? Pum, ele não consegue se equilibrar. Por quê? Porque algo internamente não vai bem. E é a partir daí que a doença começa a se instalar. Então, assim como a gente tem essa capacidade de autorreparação, porventura, alguma situação que eu estou passando, eu posso não conseguir responder aquela agressão muitas vezes que veio de fora. Então, por isso que às vezes eu posso ter reação ao medicamento, por isso que às vezes em um choque emocional aquilo pode ficar gravado e gerar futuramente algo lá na frente em algum órgão, ou, por exemplo, gerar essa questão da somatização das emoções, que a gente vai falar um pouco ali na frente, né? Uhum. A gente parando para pensar, eu não acompanho, acho que é Danilo Gentili, alguma coisa assim, eu não acompanho ele no Instagram, mas eu tava no meu mosaico, eu tava ali olhando, do nada eu olhei a foto, eu sei que ele é comediante, eu achei que ele tivesse fazendo uma brincadeira. E aí eu toquei ali e ele mencionou, fui tomar um remédio porque isso é um problema de todo brasileiro, a automedicação. As pessoas acham que são médicos e farmacologistas e tá com dor, toma aquela droga lá porque, né? O amigo indicou ou já vem coisas herdadas de família e o corpo não reagiu. E aí eu fiquei até assustado, fiquei impressionado porque eu vi que ele ficou totalmente inchado. Ele fez um vídeo, você chegou a Eu vi, ver? eu vi, Nossa, eu apareceu fiquei muito impressionado. E aí entra nisso que você está mencionando, né? Da Uhum. questão, como o Uhum. corpo reage em cima de alguma coisa Às vezes a pessoa medicamentada. fala, né? Poxa, eu sempre tomei esse medicamento para isso e agora ele não está funcionando. Então, o que será que está acontecendo? Por que o seu corpo não está respondendo? Por que será que ele respondeu de tal forma? Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, quem está aqui, se a pessoa lida com o paciente ou não, até se você vai pensar em alguma questão da sua vida. Tudo a gente precisa pensar nessa interação que eu estou vivendo, né? Meu meio interno com meu meio externo. Então, quando a gente vai analisar alguém, você precisa pensar que essa pessoa, né, ela tem a forma própria de encarar as situações, né? Porque ela tem um sistema de vida, tudo que ela já viveu lá atrás, tem o momento que ela está passando hoje de vida. Então, o que será que eu estou passando hoje nesse momento de vida? A gente não pode esquecer isso, independente se ele chega com uma dor, independente da queixa que ele chega. Ele é uma pessoa que ele sente as coisas da sua maneira, ele tem um momento de vida hoje que ele está passando, e se você deixa de ouvir a pessoa, você perde essa parte importante da história. A gente precisa pensar na história dele também.
tudo que ele trouxe dessa família, tudo que ele aprendeu com esses pais, com a sociedade, com os professores, as pessoas que formaram a educação dele, do que era certo, do que era errado, que caminho que ele tinha que seguir. Então a gente fala da história do passado, a gente fala do que ele está vivendo no momento presente, e às vezes até o que ele anseia para o futuro, o que ele está buscando, né? Será que ele está com algum medo de alguma situação que ele está vivendo? E também a gente fala que tem uma situação X. E qual é essa situação X que ele está vivendo? Então, quando a gente olha para uma pessoa, quando ela chega independente, a pessoa chegou para mim, ela falou que ela veio até mim porque ela está com dores de cabeça e ela já fez de tudo, mas essa dor melhora e volta. A primeira coisa que ela vai sentar para mim, ela vai falar. Eu quero que ela fale. O que será que Calma ela aí, está calma aí, passando? Carlinha. Esse é um ponto. Não, calma, é só para. Essa é uma técnica já de um. Não é um tratamento, mas você Não, vai compartilhar uma possibilidade de relação com a dor de cabeça relacionada à somatização. exatamente. Então, ó, Relacionado. pega o aviãozinho aqui embaixo, ó, manda para 5 Verdade, eu nem amigos, aí. falei, ó. 3, 4 amigos. Não, é que você vai falar uma coisa extremamente importante. E quem não tem dor de cabeça? Filhão, se você estiver aí assistindo, peça para sua mãe assistir essa live. Chama a sua mãe aí, fala, Vivi, assista. Porque ela tem um pouco de dor de cabeça e o que você pode compartilhar pode ajudá-la, né? Uhum, Não só ela, mas centenas e exatamente. milhares de pessoas. Exatamente. Mas, desculpa mudar sua linha de raciocínio, mas é porque esse é um tópico que está anotado aqui, que é uma possibilidade de dor de cabeça. Então, Possibilidade. compartilha conosco, por gentileza. Então, se a gente pensa que essa pessoa chegou lá no consultório da gente, eu tô com dor de cabeça, eu tô tendo muito tempo. Às vezes a pessoa chega para você, ela fala assim, essa dor de cabeça começou há um mês. Ou às vezes essa pessoa chegou para você e falou assim, eu tô com dor de cabeça há um mês. O que você tem que fazer? Você tem que perguntar para ela. É a primeira vez que você tem essas crises de dor de cabeça ou você já teve isso lá atrás? Porque você precisa pensar que ela tem uma história, né? Ela já passou por situações lá atrás. E daí ela vai pensar e vai falar para você, olha, interessante, eu tive isso também lá na minha adolescência. Poxa, então a gente já faz um link que ela tem isso hoje, né? Ela tá com essa queixa hoje. Ela é uma pessoa que ela tá tendo o quê? A queixa dela é dores de cabeça. E ela tá tendo isso há um mês e ela já teve isso também na fase da adolescência. O que você pode pensar junto com isso? Mas alguém na sua família também tem dores de cabeça como você? Aí ela pode falar que sim, ou ela pode falar para você. Ela pode falar que não, desculpa, ela pode falar que sim. Na família da minha mãe, tem muita. A minha tia tem dor de cabeça, a minha mãe tem dor de cabeça, então você fala, nossa, então isso já é uma coisa antiga. Então, talvez essa questão das dores de cabeça, e às vezes o contexto que envolve a dor de cabeça, já é uma coisa que vem na família. Então, vocês estão entendendo que além de ter o momento que às vezes ela está passando, que é tão importante você ouvir, você perguntar para ela, mas você vem passando por situações há um mês atrás, que podem estar ligadas com essa dor de cabeça, e às vezes ela vai contando um contexto, você já vai entendendo tudo que ela está vivendo e de onde está vindo aquela dor de cabeça. E além disso, agora você sabe também que ela está passando por uma situação, você sabe que na família dela já tem, então o que será que ela está trazendo de coisas da família ali, que ela pode ter aprendido que tem que ser assim, então ela está vivendo uma situação que ela está vivendo assim, mas ela quer sair e não sabe por quê, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Não, eu tô aqui porque faz total sentido, né? Quando você começa a conectar as informações. Por isso que esse tempo de uma conversa durante um trabalho é extremamente valioso, que é algo que eu bato muito na tecla da minha comunidade. Não cheguem, tratem. Isso não é receita de bolo. A gente tem a segurança de técnicas, mas é um ser humano do outro lado. E ele vem com crenças. O que é crença? É aquilo que você acredita. Só que às vezes a pessoa nasce numa família que é blindada, lacrada de crenças. Então a pessoa já não tem como olhar para o horizonte. Ó, sua avó morreu disso, sua mãe está com isso, você vai ter isso, seus filhos, sabe? A pessoa não consegue e ela acaba acreditando naquilo. Exatamente. E eu não duvido que o corpo acaba somatizando aquilo. Por isso que o conversar, o conectar, o entender, tudo isso pode ajudar bastante. E tem alguma relação com dor de cabeça constante? Porque às vezes acontece aqui no consultório
Desde quando eu me conheço por gente, eu tenho dor de cabeça. E Uhum. aí você vai olhando, né? Eu penso muito em questões fisiológicas, questões ergonômicas, um pouco Também. de somatização emocional, Uhum. mas Uhum. tem alguma possibilidade aí que você pode Quando a pessoa compartilhar? fala assim, ó, desde que eu me conheço por gente, a gente pensa que já é uma coisa antiga na família e provavelmente outras pessoas da família já tiveram. Então, ela pode trazer isso tanto da família do pai, quanto ela pode trazer isso da família da mãe. Mas é claro que tem um momento onde essa memória que ela trouxe desperta. E provavelmente isso é o contexto, né? Por isso que eu fiz um vídeo que tem lá no meu IGTV, que eu falo das memórias e da nossa vida como um rio. Eu não sei se você viu esse vídeo. Mas, por Opa, exemplo, né? Eu não sei se você chegou a opa. ver esse vídeo, né? Mas quando eu falo lá, porque, por exemplo, a gente veio de um pai e de uma mãe que já traziam as suas memórias. Então, a gente veio desse pedacinho desse material genético para a gente se formar. Então, no fundo do meu rio, eu já trouxe ali as fragilidades da minha família, do meu pai, da minha mãe, tudo que eu vim trazendo, né? E quando a gente estuda algumas técnicas, né, a gente pode trazer até 4 gerações para trás, que tem aí na Bíblia também, né? A gente tem outras técnicas que falam de quantas outras gerações, né? Mas a gente sabe que a gente pode, em algum momento da vida, despertar essas fragilidades. Então, quando a gente pensa no fundo desse rio, tem coisas antigas que eu trouxe, mas também tem as coisas que nós vivemos. Nós, eu, a pessoa, eu vivi. Então, às vezes, aquelas pedras que alguém veio e tacou, aquela folhinha que caiu, algumas coisinhas que eu trouxe para dentro. E às vezes, se eu não tiro de cima do meu rio, ela precisa ir para algum lugar porque o curso precisa continuar. Então, é nesse momento que elas vão lá para baixo. Então, por isso que às vezes a pessoa fala que ela tem isso desde muito tempo. Ah, eu nem me lembro, desde pequena eu tenho isso, né? Mas tem um momento onde essa memória vem de lá do fundo e desperta. Então é aquilo, qual será que é o contexto que ela está vivendo que despertou essa memória? Então, quando você falou até aí dessa questão da receita de bolo, é uma forma que nós dois trabalhamos, né, igual. Então, a gente trabalha com sessões únicas. Você pode voltar, a gente pode fazer, mas vamos avaliar como é que você vai se sentir primeiro. Né? Ao invés de você falar assim, olha, não tem como eu olhar para o caso de uma pessoa que chegou, por exemplo, com a dor de cabeça e falar assim, no seu caso, acho que é 3. Não existe. Ela pode melhorar com uma, ela pode melhorar com 2, ela pode melhorar com 3. Tudo vai depender também dessa questão da mudança da percepção. Né? Então, de nada adianta, a gente foi lá, identificou o contexto que está vivendo, e a pessoa fala assim para você, ah, mas isso agora na minha vida eu não vou mudar. Aí você fala pra ela, tudo bem. Então você sabe que há uma grande possibilidade disso melhorar, voltar, melhorar, voltar, melhorar, voltar. E às vezes você melhorar uma dor de cabeça, daqui a pouco você não tem dor de cabeça, você tem insônia. Daqui a pouco você não tem insônia, você tem gastrite. Daqui a pouco você não tem gastrite, você tem. Então você sabe que se você também não muda a sua percepção, seja saindo da situação, resolvendo a situação ou aceitando ela como ela é, você vai passar de um sintoma a outro o tempo todo, né? E quem vai sofrendo? Ela O corpo mesma. físico. O corpo É físico. o corpo físico O dela corpo que vai físico. gritar, emitir um sinal. Tipo, a dor nada mais é do que um sinal que o seu corpo está emitindo de algo que lá dentro não está bem. Então, o que você está Ah, tendo que lidar que você não está lidando? Então, vamos pensar na dor de cabeça, se a gente pegar num contexto, né, das pessoas que apresentam dores de cabeça aqui na frente. Né? Que às vezes podem envolver dor nos olhos também, porque às vezes ela não consegue ficar na claridade, às vezes tem barulho que incomoda ela, às vezes ela não pode com certos cheiros, que às vezes ela começa a ter dor de cabeça. Então, as dores de cabeça, elas estão ligadas muito, né? Tudo depende do contexto, do local e tudo mais. Mas a gente pensa num geral, são os contextos onde eu me desvalorizo. E se eu penso nas dores de cabeça que vem aqui na frente, é aquelas situações que eu vou me desvalorizar intelectualmente. Então vamos pensar quando a gente está estudando, a gente faz o quê? A gente bota a cabeça e fala assim, ai meu Deus, será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir aprender isso? Nossa, eu não vou conseguir aprender. Então você coloca justamente a mão aonde? Nessa região. A gente fala assim, ai meu Deus, eu não acredito, eu não estou entendendo nada que vocês estão passando. Aonde que você vai sentir dor? Você vai sentir dor aqui na frente, porque você está fazendo o quê? Você está se desvalorizando intelectualmente. Então, às vezes, você lá na sua infância, desde que você se conhece por gente, que você, por exemplo, tem dores de cabeça aqui na frente, você ouvia o seu professor falar que você era burro, que você não ia aprender.
Ou às vezes quando você estudava, por exemplo, não por mal, gente, entendam isso. Às vezes o seu pai ou a sua mãe, eles falavam para você que você não ia aprender, que você não gostava de estudar, que você era burro, talvez foi isso que eles também escutaram dos pais deles. Então eles não sabiam fazer diferente naquela época. Eles poderiam ter feito, mas eles não conseguiram, eles não tinham essa informação para poder mudar isso. Eles aprenderam. Talvez eles achavam que falando isso para você, você ia conseguir estudar mais, você ia pegar isso como uma força, por exemplo, para você fazer. Não que eles achassem que isso ia fazer mal, né? Nós, como pais, eu sou mãe, o Alan é pai, a gente faz o melhor que pode sobre o que tem ali naquele momento, né? A gente, se eu pudesse fazer diferente, já teria feito, né? Então a gente toma aquilo como aprendizado, né? Você fala assim, não, agora da próxima vez eu quero fazer diferente. Você vai lá e faz. Então as dores de cabeça, a gente pensa num contexto, por exemplo, as oftálmicas, né? Aquela dor nos olhos. Então o que será que eu vi que eu preferia não ter visto? Então, alguma situação a qual eu vi que eu me senti impotente frente a ela. E agora eu prefiro ficar ali de olhos fechados. Eu não quero nem ver mais, porque vai que eu vejo alguma coisa que eu não vou conseguir lidar com ela. Então, assim, isso é só uma pequena coisa, assim, que a gente pode analisar. Mas é claro que a gente tem que buscar a raiz da questão. De nada adianta você saber a questão e falar assim, nossa, não quero lidar com isso. O paciente chegar para o Alan lá e o Alan falar assim, não adianta você ficar vindo aqui se você não vai fazer uma atividade física, se você não vai mudar essa alimentação, né? Porque aquela coisa, a gente também não quer uma pessoa ali só para a gente ficar o tempo todo e ela não tá lidando com as situações e volta sempre com a mesma questão. A gente quer que você mude, que você venha quando você precisar. Que a gente foi lá, trata, identificou a raiz, você mudou a percepção, as coisas começaram a mudar para você, né? Concordo 100%. Eu concordo 100%. Isso é algo que acontece com muita frequência aqui no consultório, pacientes com dores de cabeça, e às vezes, muitas das vezes, você correlaciona muito com somatização. E pensando, diga. Não, por exemplo, aquilo que o exemplo que eu estava dando lá, então da pessoa que chegou há um mês com dor de cabeça, e às vezes, por exemplo, ela falou que ela correlacionou com isso na adolescência. Então, às vezes, vamos dar um exemplo assim, pensando aqui em alguém, né? Poxa, não, lá naquela fase do vestibular que eu tava, eu realmente tive dor de cabeça, porque eu comecei a duvidar se eu ia conseguir passar e tudo mais. E hoje eu tô realmente prestando um concurso e tenho duvidado demais da minha capacidade. Pum! Você linkou, você ligou. E às vezes você viu que aquilo também era da família, porque as pessoas também tiveram essa dificuldade lá atrás. Então, você entende que quando você chega nesse ponto, o paciente olha para você e ele sente que você ouviu ele. Óbvio. Que você está prestando atenção em cada detalhe da história que ele está contando e ele também, junto com você, conseguiu linkar com isso e você foi lá e tratou. E você foi lá e ele melhorou. Então, tem coisa mais gostosa do que você ouvir o seu paciente, porque assim, gente, se vocês estão atendendo e você não presta atenção nesses pequenos detalhes, você perdeu uma parte importantíssima de um contexto que ele trouxe ali. Porque muitas vezes, Alan, você sabe disso também, o próprio paciente tem a solução para o problema dele, é que ele não está escutando. Mas ele fala. Mas ele já chega contando toda a história, a questão, aí você só volta para ele, pum, tomar consciência daquela situação. Opa! Uma vez, direto, eu vou mudar de área, mas uma vez eu estava atendendo um paciente, que eu sempre tenho o meu conceito do paciente sentar aqui no sofá, bater um papo e tudo mais, e ele chegou com uma dor na coluna lombar significativa. Na comunidade eu já dei uma aula, eu falei quem que é, com mais detalhes sobre essa consulta. Mas... E aí ele sentou aqui, a gente ficou conversando, tudo mais, estava com uma dor muito significativa. Só que na noite anterior ele tinha ido na casa de uma outra pessoa, e aí tinham falado coisas que eram contra os princípios, os valores dele. Uhum. E ele não achou aquilo, ele ficou, puta cara, eu não faria isso, mas respeito, já que a pessoa quer ter essa atitude, tudo bem, mas não são os meus valores, mas ele somatizou aquilo. E quando ele foi levantar, a gente ficou conversando, quando ele foi levantar para deitar na maca, ele falou, caralho, não dói mais. Uhum. Não tava mais doendo nas costas. Eu não tratei o cara. Eu tava sentado trocando e conversando aqui, ó, batendo papo. E ele foi verbalizando coisas que ele presenciou algumas horas na noite anterior, que eu totalmente contra os valores, que eu sou uma pessoa estranha,
Ele compartilhou para mim a opinião dele, mas também não julga a ação daquela pessoa. Quando ele foi levantar, ele já não tinha mais dor. Uhum. Então, qualquer outro profissional olharia ele, meu, você está com hérnia. O que você treina é lombalgia. Toma remédio. 20 sessões de... Hoje eu recebi um pedido de um paciente desesperado. 40 sessões de físio para tendinite de eu juro por Deus, subescapular e supraespinhoso. O cara tá desesperado. Falei, irmão, se você fizer 40 sessões, você vai perder no mínimo de 60 a 70 horas da sua vida. Isso não existe. Uhum. Tá maluco? Exatamente. Juro pra você. É aquela coisa, Então, você... Desculpa. não. Eu ia falar só que o corpo ele somatiza tudo que a gente acaba passando, vivendo, sentindo, né? Então, às vezes, só de você falar uma coisa, a gente pode, por exemplo, melhorar a dor de alguém? Pode. Só dela identificar o que precisa, como às vezes ela pode não gostar do que a gente falou, porque ela sabe que ela não quer lidar com isso. E ela sabe que ela precisa mudar aquilo. E às vezes ela entra no confronto. Aí depois ela pega e volta pra gente depois de 3 meses e fala assim, eu fiquei com muita raiva de você aquele dia. Mas eu mudei. Eu tô me sentindo bem melhor. Você tinha razão. Por quê? Porque ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela poder sentir aquilo e falar, não, realmente eu vou testar. Realmente eu vou ver se isso tem efeito. É que nem o que a gente está falando aqui. A gente não está falando que nada que a gente vai falar aqui é uma verdade absoluta. Não vai. Porque às vezes alguma coisa pode ressoar com você, outra nesse momento não. Às vezes eu vou passar um livro aqui para você ler, você vai querer ler. Às vezes você vai falar assim, não, acho que esse livro não é para mim, não é a hora. Quantas vezes até cursos, né? Às vezes você fala assim, eu ouvi falar dessa técnica há tanto tempo, aí ficava meio assim com a técnica. Aí daqui a pouco você vai lá fazer, você fala, ainda bem que eu fiz agora, porque se eu fizesse lá atrás, eu não ia gostar muito não, mas hoje eu tô mais aberto para fazer, eu acho que hoje esse é o momento, né? Justíssimo. Né? Opa! E hoje, o que é mensurado? O que você percebe no seu consultório? Uma coisa que é cobrada muito, tanto de nós profissionais, fisioterapeutas, quanto de um médico. A nossa excelência, a nossa eficiência, ela é medida, mensurada pelo grau de rapidez com que a gente resolve alguma coisa. Bom problema. Não é? E o que acontece? Ah, por exemplo, esse médico ele tem que ser bom porque na primeira consulta ou a gente mesmo. Não, mas eu passei com você uma vez. Calma. Cada corpo tem o seu processo interno de se autorregular, dele passar por esse processo. Então, frequentemente, né, essa questão do processo de cura, ela é perturbada pela pressa, pela impaciência de você querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você fala uma frase muito o tempo todo, as pessoas aqui já devem estar se falar, excesso de água... Matar a planta. A orquídea, tem uma orquídea aqui, né? É esborrifar, assim, ó. Se jogar muita água, ela mata, ela morre, tadinha. Então, é saber dosar, né, a necessidade. Eu sei que a gente desativou os comentários, mas se vocês estiverem gostando, manda coraçãozinho aí, ó. Não tô vendo um coração, pô. Parece que eu tô fazendo uma live. Eu tô vendo coração, você não viu? Eu não tô vendo nenhum. Não, eu vi agora há pouco alguns, mas, poxa vida, eu adoro meus coraçõezinhos. Quando eu começo a falar das emoções, né, as pessoas se prendem mais. Então, por exemplo... Né? Vamos dar exemplo aqui do que a gente está falando aqui, do olhar do observador. Aí, ó. Olha os corações aí, ó. Obrigado, galera. Vocês são foda. Então, quando a gente fala do olhar do observador, então vamos pensar aqui nós, quando eu dei aquele exemplo lá no começo da questão da pizza, né? Então, a gente pode, por exemplo, foi comer com os amigos, vocês foram fazer um jantar e depois uma pessoa foi lá no dia seguinte, uma só, e essa pessoa passou mal. Então, o que pode ter acontecido? O que será que ela viveu ali? Então, a gente tem que pensar que o corpo, a mente, a gente está interagindo o tempo todo com quem? Com o ambiente. E quem é uma pessoa que fala muito dessa nossa interação com o ambiente? É um dos livros que eu trouxe aqui hoje, que é o Bruce Lipton, que ele fala muito da biologia da crença, então da nossa interação com o ambiente, né? Então, se vocês querem ler um pouco mais essa questão da interação, de você sentir o ambiente, então a biologia da crença, ele é um livro que vai falar muito sobre as nossas emoções e a interação que a gente está com o meio agora, que a gente fica o tempo todo interagindo com o meio que eu tô. Tá calor, tá frio, eu ouvi um barulho, será que tá chegando alguém aqui? Então, a gente está o tempo todo recebendo esses sinais do ambiente. E o Bruce Lipton, ele era um biólogo, pesquisador, onde ele saiu de um local, de um trabalho que ele não gostava, numa cidade que era escura, uma cidade que era cinza, uma cidade que chovia bastante, para morar no Havaí.
E aí ele começou a perceber o quê? Que ele começou a se sentir diferente, que ele começou a se sentir mais feliz, que ele começou a notar que os nativos ali, eles paravam todos os dias, um certo horário, para contemplar o sol. Uma coisa que na vida dele não tinha tempo absolutamente para nada. E ele começou a ver o efeito desse novo ambiente que ele estava, local de trabalho, local que ele estava morando, quanto isso mudou. Então, por isso que às vezes hoje você está infeliz no seu local de trabalho, você está infeliz no seu relacionamento, ou algo está acontecendo ali, o seu corpo está fazendo o quê? Ele está só expressando, ele está só colocando para fora, ou ele está só dando um sinal de tudo aquilo que você está vivendo naquele momento, dessa interação que está acontecendo aí com o ambiente. Então, será que você está cuidando de todos os campos da sua vida? Ou isso que você está vivendo está te mostrando alguma coisa? Por isso que eu falei, é gostoso eu falar para você que você vai ter que entrar num hospital? Qual que é a energia que tem dentro do hospital? O que você sente quando você entra lá? Você sente medo. Porque você fala, poxa, eu entrei, será que eu vou sair daqui? Então, quando você entra nesse lugar, a informação que fica ali é uma energia de medo. Não deixa, daí você começa o quê? A interagir. E daí você foi para lá, você começa a ficar com medo. Tem pessoas que podem começar a ficar com falta de ar. Tem pessoas que podem começar a ter taquicardia. Tem pessoa que pode começar a suar, porque ela fica nervosa, pensando, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Por exemplo, é a mesma coisa, uma pessoa que passou, por exemplo, um assalto em um semáforo X, um semáforo X num lugar aqui. Aí tá bom. Toda vez que ela pode passar lá, inconscientemente ela pode começar a ter uma taquicardiazinha, a mão dela começar a suar. Não é, Alan? Já me levaram 2 motos andando aqui por São Paulo, então eu parei de andar até com moto bacana em São Paulo, porque os ladrão adoram. Uhum. E as 2 que roubaram, até hoje, já faz 5 anos, a última. Eu lembro. Eu lembro, aqui na Faria Lima, onde tem 2 postos de Ipiranga ali perto ali na Hélio Pellegrino. Eu paro naquele semáforo, às vezes eu falo, caraca, meu, puta sensação, porque me resgatou uma impotência, né? Eu tá ali e ver um bem que você paga, né, com muito trabalho, indo embora por... O que acontece com você? Pum, a sua anteninha, ela liga. E o seu corpo, ele só começa a fazer o quê? Interagir. Porque o que, na verdade, o nosso sistema nervoso, ele faz, se a gente pensar? Então, a gente está aqui interagindo com o meio. Então, o tempo todo eu estou recebendo esses sinais do ambiente. Então, essas informações, elas vão entrar por onde? Pela pele. Né? Então, por isso que a pele é aquela que vai o quê? Te conectar com esse meio externo. Tá frio, tá calor, tá gostoso chegar perto de alguém. O toque nosso, né, como fisioterapeuta, isso te mostra que a gente está te passando confiança ou te mostra que o meu toque tá um pouco diferente? Porque é diferente uma pessoa chegar e tocar em você e ela chegar com uma outra informação do toque. Então, por isso que a gente fala, né, para as pessoas, cuidado com a informação que você está querendo passar, porque até nisso, a pele, ela sente, ela está em constante interação com o meio. Então, essa pele, ela tem esses receptores que vão levar toda essa informação para onde? Para cá. Então, o seu cérebro, tudo que ele está recebendo do meio externo, ele vai o quê? Ele vai captar. A partir do momento que ele vai captar, ele vai começar tudo que ele tem na base de dados dele e ele vai mandar uma informação de volta para que você reaja esse meio externo. Por isso que às vezes está frio. Você foi receber a informação, ele foi, poxa, tem que ter uma modificação, você tem que se aquecer. Então a gente está em constante interação, assim como o meio interno. A gente está aqui, eu estou deixando de respirar, meu coração está deixando de bater, meu estômago está deixando ali de fazer digestão? Não. Então, tem informação que está vindo do estômago, ela sobe para lá e ela desce. Então, eu tenho tanto os esteroreceptores quanto os interreceptores. Então, o nosso sistema nervoso está em constante interação. Então, às vezes você chegou num lugar, não gostei daqui, não estou me sentindo bem. Então, o que será que esse local te lembrou? Então, as suas emoções, elas começam a vir à tona, porque a gente está ali com as anteninhas ligadas. Mas, Carly, como que o nosso corpo, ele vai responder a tudo isso? Por que eu posso ter uma dor no ombro? Por que eu posso ter uma dor de cabeça? Por que eu posso não dormir bem? Né? Então, isso ele vai ser explicado por quê? Porque se a gente pensar aqui, quando a gente começou a se formar da barriga da mãe, né, a gente era desse tamanho. Então, a gente começou lá, a fusão do óvulo com o espermatozoide. Formou você. Então, você era como um ovinho ali. Só que quando você começou a se formar, que as células começaram a se dividir, as suas células elas começaram a se especializar.
Então, os tecidos que formam os órgãos do nosso corpo, que formam o nosso sistema nervoso e que formam os nossos músculos, eles começaram todos de um ponto inicial. Então, por isso que o nosso corpo ele está inteiramente conectado. Por isso que se uma informação afetar a nível do seu sistema nervoso, o sistema nervoso ele manda as informações tanto para o músculo reagir, quanto para um órgão seu funcionar. Não é ele que eu falei aqui agora que recebe as informações? Então, por isso que a somatização das emoções que vai mexer com o seu sistema nervoso, só por uma informação desse ambiente externo, você começou a fazer o quê? Ficar com taquicardia. Aí você começou a ficar com falta de ar. Aí começou a te dar uma dor aqui, ó, uma sensação de tensão no músculo, um peso. Aí você fala assim, da onde vem tudo isso? O sistema nervoso disparando informação para o músculo, porque é perigoso, você vai precisar fugir, cuidado, vai acontecer tudo de novo. Você tensiona para que você consiga ter mais força ali para fugir. Seu coração bate mais forte para qualquer coisa, você, ó, foge dali. Né? Então, o seu sistema, gente, ele está reagindo o tempo todo. Então, vamos pensar que a conexão que vem dos tecidos desde quando você começou a se formar, porque os tecidos se formaram juntos, teve um tecido ali que veio do meio de um e de outro, né? Então, a gente fala, essa conexão, ela vem de onde? Ela vem desde a barriga da mãe. Então, por isso que a gente pode trabalhar uma emoção de algo que você está vivendo hoje, que você viveu lá no período da gestação na barriga da sua mãe. Você vai falar assim, não é possível. É possível. Por que às vezes você está aí com uma dor, você está com algo que você não consegue identificar o porquê, identificar a causa, mas talvez a causa, você não sabe onde tudo começou. Você sabe quando aquilo disparou, quando aquilo veio à tona. Então, por isso que a gente tem falado muito hoje, né? Às vezes, para quem está aqui, vai ser a primeira vez que está ouvindo isso. Eu falo, nossa, eu nunca ouvi isso. Assim como eu, há 11 anos atrás, ouvi isso. Falei assim, da onde que eles estão tirando tudo isso? E daí você começa a ler, você começa a se inteirar e você fala, gente, isso pode realmente acontecer, né? Total. E o que você mencionou, que é algo muito interessante, eu sou um cara muito observador. E essa via de adrenalina, né, que o nosso corpo é capaz de produzir, né, que a gente, pensando no nosso sistema nervoso autônomo, eu vou tentar explicar de uma forma mais leiga possível, né, mais fácil para que todo mundo entenda. Nós temos dois estímulos do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso autônomo. Uma via que a gente chama de simpática, a outra parasimpática. A simpática é a adrenalina, luta-fuga, é tudo isso que a Carla mencionou, que é o fugir. Eu já vou dar um exemplo sobre isso. E a parasimpática é o contrário disso, né? O corpo tende a diminuir a frequência cardíaca, o corpo entra num estágio maior de relaxamento. Só que se vocês forem observar, a simpaticotonia, alguém aqui já brigou com alguém aqui já talvez foi roubado, alguém aqui já quase bateu o carro, já passou por algum estágio de adrenalina, ou foi apresentar algum trabalho na escola. Como é que a gente fica fisicamente? Perna bamba, alguns, boca seca, vontade de urinar ou evacuar. O corpo tem uma reação física, dá tremor, tudo mais. Se vocês observarem, não é uma coisa legal de assistir, mas depois coloquem no YouTube leão caçando zebra. Não olhem para o leão, esquecem o leão, olhem para a zebra. Assim que o leão pega a zebra, ele, né, derruba ela e pega ela pela garganta, olhem a questão genital da zebra, como ela vai estar se urinando e evacuando. Porque isso é uma resposta simpaticotônica, isso é uma resposta do corpo agindo em cima da adrenalina. Eu vou morrer. Então, observem o bicho que está no prejuízo. Pode ser um viadinho, pode ser uma zebra, pode ser qualquer outro bicho, mas observa o que está morrendo. A reação genital, como o bicho vai urinar e evacuar imediatamente. É mais ou menos isso que você está explicando, que é a adrenalina, né? É que nem E quando Carlinha, a gente fala por de um favor. cachorro, né? O cachorro, quando tá brigando, né? Se você tá passando, gente, por uma situação muito difícil na sua vida, às vezes você não vai sentir dor. Mas quando você passou pela situação, é quando vem todas as dores. Porque o cachorro que tá brigando, ele não para pra lamber a ferida. Ele vai parar depois. A gente tava falando, né, de quebrar, né, de bater, de você se machucar. Até que você não tenha visto que o seu dedo deslocou, alguma coisa do tipo, tá tudo ótimo. A partir do momento que você viu que você parou,
a dor ela começa a fazer o quê? A dor começa a vir. Então a gente tem essa questão, né? Por exemplo, o simpático. Você pode correlacionar com o nosso dia, nosso sistema dia, acordar, executar suas funções, trabalhar, tal. E o vagotônico você pode relacionar com o nosso sistema noite, ou vai baixando ali, aí você pode falar, mas eu não sou assim. Eu de dia eu tô cansado, de noite eu tô ativo. Opa, tem alguma coisa aí que você tá precisando trabalhar que seu sistema se inverteu, né? A gente tem esse sistema dia-noite, né? Opa! E pensando nas correlações de dores, né, que a live pô, aumentou, obrigado por todo mundo aí que pegaram aviãozinho e encaminharam para mais pessoas. Quando a gente pensa em. Eu tô aqui olhando tá, as anotações que eu fiz. Quando a Eu gente tenho pensa aqui em. também. Vamos pensar em quadril. Quem não tem uma dorzinha no quadril, um desconforto, a gente nunca vai descartar uma osteoartrose, um aumento de osso, uma tendinite, uma bursite, qualquer coisa dessas. O intuito Uhum. dessa live é falarmos sobre somatização, para de repente te dar para você mais uma ferramenta de olhar o seu problema de uma forma diferente, quebrando crenças, né? Uhum, E exatamente. pensando no quadril, o que você pode compartilhar? Eu ter mais uma aula aqui da Vossa Senhoria. Eu Ah, sempre mas aprendo. Mas quando a gente pensa no quadril, né, o que que o quadril ele pode te auxiliar quando você está passando por algum processo? Então a gente pode pensar que o quadril você está vivendo alguma situação de você estar se sentindo impotente, aonde você está se sentindo diminuído, desvalorizado, numa situação onde eu quero me opor, mas eu não estou conseguindo, porque o quadril faz essa oposição. Então, se você está tendo dores de quadril, a gente pode pensar que você está vivenciando alguma situação onde você está se sentindo impotente, onde você está se sentindo desvalorizado, numa situação onde eu não estou conseguindo me opor naquele momento. Tá? Então, esse é o contexto quando a gente pensa. Você sabe que eu faço caixinha de sintomas toda sexta-feira, né? O pessoal fica mandando lá os sintomas para mim. Ah, é. Então, a gente fala disso, poxa, vamos lá, então você está passando por uma situação de oposição, mas você sabe o que é. Mas agora você precisa pedir uma ajuda para você conseguir lidar com essa situação. Então, eu estou falando aqui de um contexto. A gente trabalha de uma forma o quê? Integrativa. Não é só você, tá, já sei como pode ser, que nem você falou do caso da pessoa que você conversou, pum, na hora. Às vezes você tem uma conversa com alguém, né, Alan? Você está conversando com uma pessoa, Sim. ela te dá uma luz. Você fala assim, nossa, verdade, eu nunca pensei por esse lado. Aí se você estava com algo, aquilo sumiu? Sim, isso pode, mas a gente sabe assim, na porcentagem que isso acontece, ela é pequena. Mas ela também pode acontecer, a gente não descarta isso, né? Jamais, jamais. Uhum. Quadril é extremamente importante e faz total sentido assim também. E eu posso, Você por mencionou, exemplo, dar um exemplo mais geral, pegando isso que você falou, né, para as por pessoas favor. entenderem um pouco dessa questão da percepção, porque não é todo mundo que está com uma dificuldade de se opor que vai ter dor no quadril. Não é isso, tá? Tudo depende de como eu faço o quê? De como eu percebo esse ambiente. A gente está falando aqui da percepção, porque a gente tem uma tríade, a gente precisa pensar. Eu tenho a forma como eu percebo, eu tenho o meu cérebro que vai processar essa informação e dependendo disso, tem um órgão que pode sofrer as consequências disso, porque por isso que tudo depende da forma como eu percebi a situação, tá? Então, se a gente fosse dar um exemplo do quanto o olhar do observador ele pode mudar a informação, vamos pensar nisso, por exemplo, no exemplo básico aí, como uma traição ou o término de um relacionamento. Você foi trocado por outra pessoa, tá? Então a gente pensa que tem 5 formas que você pode reagir a esse término desse relacionamento, ou a forma como você pode reagir, por exemplo, a uma traição independente. Vamos pensar num contexto mais geral, tô falando uma coisa bem simples aqui, tá? Então a gente pensa que, digamos que você já estava de saco cheio daquele relacionamento. Você fala assim, ah, eu já não aguentava mais. Aí a pessoa arrumou outra pessoa, você fala assim, nossa, graças, né? Graças a Deus, eu tô aliviado, vou partir para outra. Pum! Você pode se sentir extremamente aliviado, era tudo que você queria. Aí você se sente aliviado, você vai entrar na fase de vagotonia, né? Aí você vai relaxar, ficar cansado, o corpo vai esquentar, né? Você vai relaxar.
Porém, você pode ser aquela pessoa que você vai se sentir como? Você vai se sentir diante daquela situação injustiçado. Ai, que raiva! Por que comigo que foi acontecer isso? Ela não devia ter feito isso comigo. Então você pode se sentir completamente ali, ficar com rancor daquela situação, você se sentir injustiçado. E isso pode, não estou falando que é sempre que vai acontecer, pode Sempre afetar a sua possibilidades. vesícula, né? Então ela pode começar a afetar a sua vesícula, e a gente sabe que a vesícula ali, esse órgão, ele tem ligação com os músculos, né, que vão de coluna até o pé. Então, às vezes, você começa também a sentir dores musculares, articulares a nível de membros inferiores. Às vezes, dentro dessa situação, você pode se sentir carente, você pode se sentir abandonado. Ai, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim. E daí você pode começar a desenvolver o quê? Às vezes, alguma disfunção, por exemplo, a nível de fígado, por exemplo, por causa dessa conotação que a gente tem ali da carência. Às vezes você pode sentir que você perdeu seu território, porque você tinha aquela pessoa como sua. Nossa, mas ele era meu namorado, ele era meu marido, ela é minha esposa. Aí você vai querer reconquistar, você vai atrás da pessoa. E isso pode afetar o quê? Isso pode afetar suas veias, isso pode afetar a nível do seu coração, né? A gente pensa aí das veias, porque é o meu território. Então é uma das conotações. E tem um último que você pode se sentir desvalorizado. Aí você fala assim, nossa, eu acho que eu não mereço. Eu não fui uma pessoa tão boa assim mesmo. E daí você pode começar a ter o quê? Dor muscular, dor articular, porque você se desvalorizou. Então você pode ter se sentido impotente frente àquela situação. Então vocês têm ideia que perante uma única situação, a gente está falando aqui de uma traição, por exemplo, ou de um término de um relacionamento que você foi trocado por outra pessoa. Você tem 5 formas como você pode vivenciar esse evento. Então, por isso que às vezes com a morte de alguém, o término de um relacionamento, para você pode falar, ai gente, que besteira. Por que você está se sentindo assim? Porque o problema não é seu, porque não é você que está passando pela situação, é o outro. Então, por isso que a gente tem que ouvir o paciente e jamais julgar. Sim. Ah, não, mas olha que coisa besta que você está com dor de cabeça, porque você é uma pessoa tão inteligente. Você fala assim, mas ela não está enxergando, porque ela cresceu ouvindo na vida dela que ela era burra, que ela não ia aprender, que ela não ia conseguir. Então a gente tem que olhar com aquela percepção de que aquilo vai além dela, de que aquilo é muito maior que ela, porque ela tem uma história antiga que leva ela a se sentir dessa forma, né? Desculpa falar tanto. Não. Pô, pra mim é sempre uma... Eu tô aqui, ó, só com a minha canetinha aqui, ó. A gente pensa num estômago também, uma possibilidade, né? Tem 2 sinais básicos, né? Nossa, eu tô por aqui com você, né? Eu nunca vi alguém fazer assim, ó, eu tô por aqui com você, hein? Não, cara, eu tô puto com você. Não, eu tô por aqui. Ou eu não engoli o que você me falou, né? Então, questões que podem influenciar. Mas o estômago está muito relacionado com isso, esses conflitos territoriais. Por isso que eu não aguento mais você. Então, esses conflitos de território, de espaço, ele pode ser muito o quê? Indigesto. Eu não consigo digerir essa situação. Por isso que, gente, escuta o paciente de você. Ele está falando tudo para você ali, ó. Só que você está pensando na conta, nas férias, no final de semana, no problema que você tem para resolver, você perdeu isso aqui, ó. Ou assim, ó. Ou pensa, caralho, o cara pensando, né? Caralho, esse paciente não para de falar. E o cara tá verbalizando, entregando para ele coisas. Tudo que você precisa. Ó, eu vi que a live aumentou bastante o número de gente. Só para vocês terem uma noção, o intuito dessa live é porque isso é a base do meu trabalho. Eu acho que meu trabalho não se destacou. Perdoe-me. Do nosso. Do nosso. Eu falei é que eu faço trabalho, eu faço algumas coisas que você não faz. É verdade, você mais ainda do que eu. Mas é que assim, você vive isso. Eu uso parte disso do meu trabalho. Essa é a conotação mais correta. Mas é o que eu acho que fez o meu trabalho se destacar muito, o da Carla também, no mercado. Porque eu não pego a ressonância, olho, passo e vamos seguir no tratamento. Não. Tudo isso que a gente tem conversado, tudo isso que a gente vem ressignificando com a pessoa, e a faz gente pode parte. até olhar, né?
A gente pode até olhar, porque falar assim, poxa, legal, a gente olha, mas aí para pensar o porquê que afetou o ligamento, o porquê que afetou a cartilagem. Gente, tudo nessa Tudo. vida tem um contexto. Essa emoção, esse órgão não é à toa. Por que que a sua dor... Às vezes tudo bem, você teve um trauma, você teve um acidente, você teve uma queda, e ok. Mas quantas vezes vocês já viram notícias ou ouviram falar, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, por exemplo, a gente agora, né, teve um acidente de carro e com a gente não aconteceu nada. E às vezes, por uma coisa menor, a pessoa ficou com uma lesão na cervical, ou ela teve isso, ou ela teve aquilo. Então, tudo vai impactar perante o momento que você está vivendo. Por isso que eu falei muito aqui, né? A gente pode até olhar exame, a gente pode fazer, mas o que a gente mais faz, e quem passa com a gente sabe disso, é que a gente escuta as pessoas que passam com a gente. A gente dá tempo para elas falarem e explicarem por que elas estão ali. O porquê que você veio me procurar. Além de tudo que você pode ter trazido, a gente quer ouvir ela falar, né? A gente quer ouvir a história pelo lado dela, como que ela está se sentindo, né? Opa! E pense, você mencionou um tema aí que me chamou muita atenção, que muitas pessoas sofrem com isso, que é a insônia, né? Muitas pessoas não dormem e o sono é algo extremamente valioso em nossas vidas. Tem um TED, depois no YouTube, se vocês colocarem no TED e tal, tem sobre o sono. Eu não me lembro o título, mas como eu sou um pouco observador, o tempo é 19 minutos e 19 segundos. Eu tomei um soco na boca, assim. Foi extremamente um divisor de águas. Eu já vi esse TED faz um tempinho e só ressignificou muito mais a importância do sono. Mas eu sou um cara que eu sou um privilegiado, não tomo nada de remédio para dormir, eu durmo que nem o neném, minha esposa fica puta, porque eu vou chegar em casa pilhado, ela vai estar ressonando, eu vou trocar ideia com ela, eu vou virar e dormir, ela vai ficar acordada. Então, princesa, desculpa, mas é que eu viro e durmo, eu desconecto rápido. Juro, não dá 30 segundos, eu não sei o que acontece. Eu silencio minha mente de uma forma que eu consigo dividir o meu consultório, os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas angústias. Na hora que eu tô dormindo, canaliza a mente, deito e tchau. Mas o que você pode dizer sobre a insônia? E se você perceber também que você, poxa, isso não está acontecendo como acontece, é o momento que você vai parar e pensar assim, por quê? Ou a gente vai buscar uma ajuda de falar assim, me ajuda a entender o porquê que eu não estou conseguindo dormir, porque eu mesmo não tô. Ou eu estou passando por uma situação, eu sei, mas não muda. Eu sei o que, que é já, mas não me ajuda, o que está acontecendo? Então, qual é a emoção que você está conectando, né? O que, que você está vivendo? Mas falando dessa questão da insônia, o que, que será que a pessoa, às vezes, ela não está conseguindo resolver de dia? Que à noite, né? Você fala desse filme também, eu sempre falo dele. É um filme que você pode pensar que é um filme bobo, não é? O Divertidamente da Disney, ele mostra muito isso. Quando a criança fecha os olhos, todas aquelas memórias que a gente foi criando durante o dia, elas precisam ir para algum lugar. Algumas vão para as memórias de longo prazo, outras vão para as memórias de curto prazo. Outras memórias, elas vão para ilhas, porque a gente tem as pessoas com quem a gente se conecta, a família, os amigos, as bobeiras, enfim. A gente tem várias ilhas dentro da nossa cabeça, né? Por isso que, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu lembro, e eu vou falar, nossa, Alan, mas você não lembra aquele dia tal? Daí você vai falar assim, eu tava lá? Eu vou falar, tava, mas para mim foi para memória de longo prazo. Para você, às vezes, foi para memória de curta. Aí você fala assim, nossa, eu não lembro. Mas às vezes tem uma coisa que você lembra que eu não lembro. Eu vou falar, não tava lá. Você vai falar, tava, mulher. Você tava do ali falando. E às vezes eu não vou lembrar. Então, por isso que essas memórias, quando eu fecho os olhos, o que que acontece comigo? Essas memórias, elas vão começar a ser distribuídas cada uma para o seu local. E se tem coisas na sua vida que você não está resolvendo, que você não está parando para olhar para elas, coisas que você sabe que você tem que resolver, mas você finge que você não está enxergando, o que que vai acontecer no momento que você fecha os olhos? Aí é para você entrar naquele descanso, é como se o seu cérebro fizesse assim, ó, acorda, você tem que pensar numa solução para aquilo que você não está querendo olhar. Então, se de dia você não olha, de noite você vai olhar. Então, essa memória, ela acontece que ela vai ficando ali, porque você sabe que você não está conseguindo resolver, você quer descansar no descanso, daí você acorda pior do que você foi dormir, daí seu dia já começa a ficar todo embolado, você começa a ficar irritado porque você não está dormindo direito, aí daqui a pouco começa a mexer no seu intestino, daqui a pouco você começa a dor de cabeça porque você não dorme à noite, aí uma coisa vai puxando a outra.
Mas se você tem alguma questão para dormir, o que será que você está passando? O que será que você não está resolvendo de dia? Né? Que o seu cérebro de noite também não deixa você descansar. Como assim? E aí? Vamos pensar numa solução para essa questão agora. Pum! Aí você acaba acordando de noite, né? Sim. Aí o corpo quer atuar no momento que era para ele reparar. Exatamente. É mais ou Exatamente. menos isso. E aí a gente faz o quê? Joga drogas. Muitas pessoas chegam aqui no meu consultório, ah, não, tô tomando Pats, ah, tô tomando Rivotril, ah, tô tomando Frontal, ah, tô tomando Alta Stilnox. A indústria farmacêutica, a indústria não quer que você cure, não quer que você melhore daquilo. Então, vamos desintoxicar o seu corpo, vamos ressignificar, vamos silenciar a mente. Evite, eu vou chegar em casa, o porquê também que eu chego e durmo. É uma coisa que eu já mencionei aqui algumas vezes, pode ajudar você que está me assistindo. Eu vou chegar em casa e não ligo televisão. Para minha televisão em casa, mal e mal ligo de sexta, sábado e domingo, e olhe lá. Porque eu não fico conectando minha mente com algo externo que pode me deixar angustiado, ansioso, com medo. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu me envolvo com as histórias. Eu choro. Tem filme, eu choro. Tô um pouco me ferrando. Não, isso não vai me deixar mais homem, menos homem. Eu choro em comercial Dia dos Pais. Porque me remete o pai, eu sou pai, sabe? Então, e se eu for chegar em casa agora, eu vou jantar que ainda não jantei. Aí, para passar meu tempo, sabe o que eu faço? Eu jogo tranca, online, buraco online no celular. Só para passar o Olha tempo, bem, descolar. Hã? às vezes você vai tentar conversar com você no É, interno. não, eu fico ali, Vai distrair. eu vou jantando e vou jogando. Porque se eu for sentar, ligar a televisão, ficar vendo tudo que a televisão está mostrando, eu vou ficar preocupado com a quantidade de mortes que aconteceu, com não sei o que lá que aconteceu, com não sei o que lá, que cara que roubou ali. Isso vai me gerar raiva e quando eu for dormir, o meu inconsciente vai ter recebido aquela memória de raiva, angústia, e aí eu não vou ter uma qualidade boa de sono. Além Então, disso, você imagina exatamente o exemplo que você deu. Se você tem uma memória, por exemplo, de assalto, tá? Ah, de moto, não sei o quê. Você tá ali para dormir, você tá assistindo uma notícia que fulano foi assaltado e mostra ali o lugar próximo onde... Pronto! pronto. Bastou você ver. Por isso que, gente, eu tô comendo no lugar com os amigos, no dia seguinte eu passei mal. Que conversa que se teve naquele dia? Que te conectou uma coisa que você viveu. Então, uma simples conversa, um filme que você assiste, algo que você vê na TV, começa a mexer com memórias que estavam lá no fundo do seu rio e você estava dormindo bem, você passa a não dormir mais. Você não estava com dor de cabeça, agora você passa a ter dor de cabeça. Você estava fazendo uma boa digestão, agora você não está mais. Então, as nossas emoções estão conectadas o tempo todo. Você tem que pensar que nós somos antenas. A gente está ligado com isso. Então, isso que você está falando é muito importante. E a gente tem que ter esse conceito na cabeça de que saúde não é ausência de sintomas. E de nada adianta você ficar jogando uma coisa ali que vai melhorar o seu sintoma, mas não vai tratar a causa. Porque você está abafando o fogo. Você está abafando o fogo, mas o fogo está aqui embaixo. Ele está ardendo aqui embaixo. Você está colocando medicamento. Então, você está tratando o sintoma. Nós dois, no nosso conceito de trabalho, a gente busca identificar a causa. Por isso que a gente te escuta, por isso que a gente quer saber. A gente te dá orientações para você aumentar e fortalecer as capacidades que o seu organismo já tem. Então, para você ativar isso. Não, eu vou te passar um caminho simples e rápido para você logo acabar com isso aqui. Não, você vai fazer uma atividade física, você vai começar a se alimentar melhor, você vai começar a cuidar da sua mente, porque tem coisas que você falou e que estão ligadas a tudo que você trouxe lá da sua família. Então, a gente precisa começar a entender que nós somos essa integração, corpo e mente, o ambiente, o tempo todo. Tem muita gente que né, não está satisfeita com o trabalho e isso, ou tem um chefe e não tem um líder, né? Aquela pessoa que sabe conduzir, sabe motivar o time e que aumentou, quando eu tinha mencionado isso, a live tinha um pouco menos de pessoas, da mesma forma que o nosso corpo cria um câncer ou cria um processo inflamatório, ele tem naturalmente a capacidade de recuperar aquilo. O corpo humano, ele é muito inteligente. Só que você tem que saber entender isso. O câncer, eu tenho célula cancerígena, você tem célula cancerígena, essas 300 pessoas que estão aqui também têm. Mas o que faz ela estartar? Só o fator hereditário? Não.
Angústia, raiva, medo, decepção, desilusão, ansiedade, tudo isso somatiza no seu corpo físico e às vezes você pode, por algumas outras correlações, estartar naquele tecido, seja ele visceral, seja ele, enfim. Então, a gente tem que ter isso muito forte dentro de nós e fazer com que olhemos as outras pessoas assim, né? Senão Às vezes fica a receita de bolo. daí você fica assim, para você é 10, para você é 15, para você melhorar é tanto. Não. Para você melhorar é dia a dia, cada vez que você vier aqui, você vai me mandar um feedback. A gente pede muito isso, né? Me fala depois como é que você se sentiu, como é que você ficou, porque assim a gente consegue avaliar. Então não é comigo, eu vou indicar você para tal pessoa, talvez tal pessoa consiga te ajudar dessa outra forma. Ou às vezes eu falo, às vezes, as pessoas que passam comigo, elas sabem, eu falo assim, ó, ela já chegou falando assim, mas isso aí não vai ter conserto mesmo, não vai ter cura mesmo, não vai melhorar nunca, porque na minha família todo mundo tem. Eu falo, então assim não vai melhorar mesmo. Você já tá falando que não vai melhorar, não vai. Então não adianta não adianta ninguém aqui querer estender a mão para você que não vai. Aí a pessoa para e olha para mim. Eu falo, então você vai parar de repetir isso agora, a gente vai mudar isso que você tá falando, e você vai mudar e a gente vai buscar tudo que for possível para te auxiliar. E quantas coisas, a gente não pode ficar falando, porque assim, a gente sabe que não vai acontecer com todo mundo, mas quantas coisas lindas, Alan, você já viu acontecer dentro do seu consultório? Não é? Inúmeras. Hoje eu tive a oportunidade de atender uma médica que entrou em crise, por sinal, não sei se o Hudson tá aqui na live. Gratidão, irmão. Depois te mandou um WhatsApp que eu não tive tempo. Foi indicação do Hudson lá do Maranhão. Ela é maranhense, está aqui em São Paulo. E ela entrou com uma dor na lombar absurda há mais de uma semana e eu tô com uma secretária nova, né? Que é minha secretária, a Fê tá grávida, minha secretária. A gente está preparando a Aninha. E a Aninha ficou impressionada, né? Porque o primeiro dia dela aqui comigo e ela viu, né, uma pessoa entrando em crise, que não é muito comum aqui no meu consultório, pelo volume de preventivo, mas ver a paciente saindo bem melhor do que entrou. Então, isso é muito único. Exatamente. Eu ia te falar uma outra coisa. Lembrei. Outro ponto também que eu noto, né, que influencia muito com somatização, são as questões em áreas do corpo como um todo, né? A dor faz com que sejamos mais atenciosos, mais solícitos, né? A gente fica ali mais em cima da pessoa, dando atenção. E aí, às vezes, a pessoa não quer, a pessoa vem no meu consultório, passa em consulta, mas ela não quer melhorar porque a causa não é o problema dela, é porque, ou dele, né? É porque algum parente próximo, né? Companheiro, companheira, filho, filha, não estão dando aquela atenção, aquele conflito com o pai, com mãe. E isso também cai no corpo físico, né? E às vezes a pessoa tá falando, olha, eu tô fazendo de tudo, você viu? Fui no acupunturista, fui no fisioterapeuta, fui no nananã, e não melhoro. Na verdade, né? Olhem para mim também, né? Às vezes é algo de dentro de casa para... Você quer que eu conte uma história antiga, rapidinho? Por favor. Eu passei por isso, eu não estava tanto no começo, né? Mas já fazia 11 anos que eu trabalho com isso, mas eu me considero no começo que fazia uns 2 anos que eu estava atendendo. Eu recebi uma pessoa no meu consultório com dor, muita dor, e ela veio cheia de exames e tudo mais, e foi a filha, tinha agendado, né, para essa mãe, ela chegou muitas dores e tudo mais, e você começa a ouvir a história. Eu amo meu trabalho, não tá tudo bem em casa, e tava tudo bem. Tudo que ela me falava tava tudo ótimo, e ela com dor. Já tinha passado em tudo quanto é tipo de médico que vocês possam imaginar. Qualquer tipo de médico que vocês imaginem, já tinha passado. E daí falaram, não, leva lá, porque a Carla, ela vai, porque se já passou em tudo, então pode levar lá. Enfim, ela levou, a mãe passou comigo, e como eu me considero nesse começo, né, 2, 3 anos trabalhando com isso, você ainda está se ajustando, como é que eu vou atender, como é que eu vou abordar. E eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para aquela paciente. E ela foi embora. E 1 mês e meio depois ela voltou. E eu falei, nossa, legal, ela voltou, né? E quando ela chegou, gente, ela falou para mim que ela estava pior do que quando ela veio a primeira vez. E aquilo, naquele momento, me fez eu me sentir muito mal. Porque na hora, ao invés de eu pensar assim, espera, deixa eu ouvir o que ela tem, e de eu ter lembrado que ela voltou, porque você falou assim, poxa, ela voltou, então por que ela voltou, né? Não,
Eu me deixei pegar por essa frase. Eu estou pior. Eu pensei, nossa, o que que eu fiz? Tudo bem, atendi ela e ela foi embora. E aquilo, naquele momento, me pegou muito. E eu lembro que era um dia que no local que eu atendia, eu tinha lotado a minha agenda aquele dia. E eu esqueci de tudo de bom que tinha acontecido por causa disso, que foi a última pessoa que passou comigo. E aí eu fui dividir isso com um colega, com um professor meu, e ele falou assim, ele nem me perguntou disso, ele falou, e as outras pessoas que você atendeu? Eu esqueci dos resultados, as pessoas que chegaram, todos os relatos que elas me deram. E daí eu vou te falar que depois de mais ou menos aí uns 4, 6 meses, a filha entrou em contato comigo novamente, me contando que ela queria agendar de novo para a mãe, que a mãe não estava bem, continuou buscando outras pessoas, mas ninguém melhorava aquela dor dela. E agora vai linkar com o que você falou, tá? Ela chegou para mim e falou assim, então, sabe que quando ela chegou em casa, da primeira vez que ela começou a contar da consulta, a gente começou a falar para ela, linkar algumas coisas que você falou com o que a gente estava vivendo em casa, que ela era filha única, tá? E aí, a partir do momento que a gente falou para ela que ela melhorou, ela já começou a ficar ruim de novo no dia seguinte, porque ela tinha melhorado. E aí, uma das coisas que você falou linkou com que eu ia sair de casa. Eu ia sair de casa porque eu ia casar. E foi quando ela começou a ficar, né, com dores. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você saiu de casa? Ela falou assim, não, eu só vou sair o dia que a minha mãe melhorar. Então, entrou todo esse contexto. Quando que essa mãe ia se libertar dessa dor? Porque ela sabia que se essa dor ficasse ali, o que que poderia acontecer? Essa filha poderia ficar ali, esse filho poderia, desculpa, ficar ali com ele, com ela. Então você fala assim, filho único, poderia ficar ali com ela. Então quando a gente pensa nesse filho, quando a gente pensa nessa mãe, o que que a gente pensa? Como que esse filho vai sair de casa? Como que esse filho vai casar? Né? Se ele tá buscando isso. Então foi quando eu falei pro filho, eu falei assim, você não quer vir passar comigo? Assim, a gente pode começar a trabalhar você, porque você fala assim, às vezes a gente precisa ouvir isso também, né? Sim. Então por que será que eu tô com essa dificuldade? Eu naquele momento eu não tive isso, eu não lembro, eu acho que eu nunca mais atendi essa mãe. E eu acho que eu também nunca mais vi esse filho, eu não lembro deles, assim, não sei o que aconteceu no final, já fazem muitos anos. Mas às vezes a gente precisa pensar, gente, nesse contexto. Será que você mesmo profissional, ou será que tem alguma coisa que você não ouviu ou que você não está sabendo dessa história aí? Também tem esse contexto, né? Tem. Você falando isso, eu vou contar uma história. Você vê como a história aprende? Ó. Absurdo. Eu Eu vou contar uma história bem interessante que é da minha mãe, até. Minha mãe deve estar aqui na live com meu pai. Mas só hoje eu tomei. Hoje não, né? Já há alguns anos, mas na época eu não tinha a experiência, né? Os estudos, tudo que eu venho me permitindo nesses últimos anos. Mas minha família, minha mãe é muito apegada, meus pais, cara, eles viveram e seguem vivendo por nós. Eu sou o filho mais novo, vou fazer 35, e minha mãe estava aqui no consultório hoje, ela acha que eu tenho 3, sabe? Ela cuida como se fosse um bebezinho. Ela vem aqui, traz fruta, traz. Mas tudo bem. Mas a minha mãe, eu lembro até hoje, e aí agora minha mãe, é a primeira vez que eu vou falar isso pra ela, tá? Mas minha mãe vai saber bem a dor que ela sentiu. O meu irmão mais velho, eu lembro até hoje, quando ele saiu de casa, né, que ele casou, deu sequência na vida dele, minha mãe teve uma displasia mamária, que os seios da minha mãe eram empedrados. Você não podia pensar em olhar, ela já sentia dor nos seios. E hoje, depois, né, de muito tempo, eu consegui entender que, por minha mãe ser muito família, minha família, a gente é muito unido, né? Minha mãe foi por onde ela alimentou o meu irmão, por onde ela deu né, e onde ela nutriu a gente na infância. E aquilo foi um rompimento para ela. Eu entendo dessa forma. Minha mãe sofreu por muito, muito tempo, ia em médico, fazia tudo que você puder imaginar e nada resolvia. E quando talvez a mãe começou a cair no entendimento que faz parte do ciclo da vida, que os filhos não são para nós, os filhos são para o mundo, minha mãe acho que começou a melhorar, mas não foi via medicamentosa, não foi acho que muito mais mental depois de muito tempo sofrendo, do que se você até tiver algo para complementar, porque talvez tenham várias mulheres aqui
e alguma possa ter algum tipo de inflamação nos seios, ou enfim, e você Mas pode ajudar muito. o que que a gente pensa nos seios? O que que a mãe faz com o filho? Ali, Nutre. nutre ele, é o que eu Então o filho mencionei. saiu. Então o que que Saiu, pode rompeu, acontecer? Aham, exatamente. rompeu. Então eu não posso, eu não vou nutrir mais esse filho. Então essa sensação de tipo sair. Então é uma das conotações que a gente pode. E aquela coisa, Correlação. o corpo só respondeu. Então é uma coisa assim, e muitas vezes o que? Inconsciente, porque eu tive essa percepção. E às vezes eu falo para fora que tá tudo bem, mas internamente está sendo difícil para mim. Então, por isso que a gente fala, essa questão de eu buscar ajuda e de eu falar, a gente tem que ter muita coragem, porque fala assim, eu vou ouvir às vezes algo que eu falo assim, é verdade, eu sei que isso está acontecendo e eu vou ter que lidar com isso. Então, a gente tem que ter muita coragem, muitas vezes, para admitir que eu preciso ajuda, né? Você não é fraco, você tem que falar assim, eu sei, eu preciso de ajuda. Então, às vezes, para a gente admitir isso é difícil, mas, por exemplo, esse contexto que você falou, poxa, seio, nutrição, bebê, né? Então, nutrir meu filho, e você falando, minha mãe é muito mãezona e tudo mais, então, Nossa, quando o primeiro filho sai, e agora? bom, Né? e agora? Uhum. Rompeu. Exatamente. E só para colocar mais um último ponto, porque a pessoa deve estar cansado, cervical ou tornozelo, o que você prefere? Os dois. Então vamos nos dois. Porque o Quando... tornozelo tem ali as suas instabilidades, é até bom porque eu também quero ouvir de você, porque eu quebrei meu tornozelo e não tá bom até hoje, talvez tenha alguma relação emocional aí que eu vou ouvir agora. E cervical, quem não tem ali uma cervicalgia, né, uma dorzinha no pescoço, que também possa relacionar com alguma questão emocional? Uhum. Então, quando a gente pensa, né, nas tornozelo primeiro, então vamos de tornozelo primeiro. A gente pensa muito no tornozelo porque ele vai te ajudar muito em qual tipo de movimento? Na mudança de direção. Então, de direcionar. Então, quando a gente apresenta, quando a gente pensa na quebra dos ossos, tá? A gente pensa numa situação de impotência, e a gente já conversou sobre isso. Naquele momento que eu estava vivendo uma sensação de impotência, desvalorização numa direção que eu queria tomar. Tipo, para onde eu vou? Será que eu fico aqui ou será que eu finco lá? Então, será que eu vou para cá ou será que eu vou para lá? Então, você pode começar a ter o quê? Alguma disfunção a nível de tornozelo. Assim como se a gente pensa na cervical, vamos pensar nas situações onde eu tô tendo que abaixar minha cabeça, mas eu não quero, mas eu fico lá. Sim, senhor, não, senhora, eu fico abaixando a minha cabeça para certas situações. Então vamos pensar no movimento da cervical. Então, a qual situação você tem se submetido que você fala assim, não, eu não preciso disso, eu não quero, mas eu não consigo levantar minha cabeça. Então, a gente pode sempre pensar, por isso que eu falo, ouça o seu paciente. Em algum momento, se ele está com dor na cervical, ele vai falar para você, tem tanta situação que eu estou me submetendo e eu não estou aguentando mais. E daí você, pum, opa, cheguei onde eu precisava. Às vezes ele chegou para você com essa dor no tornozelo e ele falou para você, não, porque tem umas situações que eu tô querendo mudar da minha vida, eu não sei se vem daí, escuta ele, gente. Ele vai trazer para você exatamente o que precisa ser transformado. E por isso que se você não chega no seu consultório, você não tá 100% presente ali, que você precisa estar presente ali, que seja 99, mas você precisa estar ali sabendo que, por exemplo, é aquela coisa que eu sempre falava na aula, quando você teve aula comigo, eu sempre falei isso também. Falava, você vai fazer um curso, você vai passar em uma consulta, use aquele tempo para você. Invista aquilo em você. Então, você deixa o celular de lado e você avise as pessoas. Se você precisar, você me liga. Eu garanto que raramente o seu celular vai tocar. Nem vai tocar. Mas, às vezes, você está ali focado, aí você ouviu que o seu celular fez pim. Ah, gente, pronto, você já foi para lá. Aí daqui a pouco, até você voltar sua atenção no paciente de novo, você já perdeu, às vezes, alguma coisa importantíssima que você precisava. E é interessante que você mencionando, né, do tornozelo, eu mentalmente, no ano que eu fraturei, que foi na véspera das Olimpíadas,
eu estava abalado, porque eu tinha pensado, putz, eu vou parar de trabalhar, porque eu vou entrar na fase final, faltando 5 meses para as Olimpíadas, algo que pouquíssimas pessoas no planeta têm a oportunidade de vivenciar, mas eu não vivo do esporte. Então, na seleção, tinha eu mais dois, três caras que tinham a sua profissão. E eu estava numa ascensão muito grande de clínica já com rede social, de, né, divulgando meu trabalho. E eu mentalmente ficava, vou ficar ausente de casa, sem ver meu filho. Eu sou um puta cara família, gosto de estar perto das pessoas que eu amo, mas vou deixar os meus pacientes. E é lei de Murphy. Até hoje, quando eu tiro férias, quando eu estou indo ou quando eu chego no lugar, 2, 3, 4 pacientes em crise. É lei de Murphy. E aí tudo isso, que eram coisas que acho que o corpo vinha acumulando, Uhum. pode ter influenciado. E uma coisa que Com certeza. é muito interessante, né? Eu sou apaixonado por moto. Eu nunca, até então, tinha pensado negativo. Nunca subi na minha moto pensando negativo, porque o risco eu sei que eu posso cair, que eu posso, enfim. E eu tinha no dia que eu quebrei, eu saí de casa, que aqui na rua eu morava aqui na rua do consultório, parei num posto, tem um posto BR depois da Ponte Cidade Jardim, enchi o tanque da minha moto. Quando eu fui fazer a curva para cair na marginal para ir pro meu clube, eu pensei, puta, e se eu me machucar, como é que eu vou voltar dirigindo? Eu fraturei a canela e o tornozelo. Uhum. Uhum. Bizarro, né? Agora, Você entrou na informação. não, não entrei na informação, não sei se foi uma intuição, ou não sei se eu me permiti aquilo, ou enfim. Mas olha como a mente influencia, né? Conecta. No todo. Uhum. Uma mente Uhum. conecta muito. Que Exatamente. legal, Carlinha. Vou desativar os comentários aqui, mania. Vamos fazer só uma gratidão aqui para quem quiser fazer um print da live. Muito obrigado, de verdade, pelo Obrigada, tempo de gente. vocês. Eu vou Muito desativar aqui só bom. para Pra eu. gente saber quem tá aí, eu não sei nem quem tá aí. Eu não sei quem. Ô, Carlinha, quando eu acabo minha aula da comunidade, que a senhorita vai dar aula lá, né, ainda, que você não deu, Agora vai. aí quando acaba a aula, eu abro o áudio de todo mundo, eu tenho vontade de chorar toda vez, arrepia desde a minha canela até a minha careca, que assim, ó, de emoção, de sentir aí todo mundo lá falando, obrigado, obrigado, Oh, obrigado. Andrei, minha mãe. Que legal, tia, um beijo pra senhora. Que legal, maninha. Gente, eu fico muito feliz. Campina Depois, se Grande. vocês quiserem, tiverem dúvida de qualquer coisa, se quiserem mandar mensagem. Vão Tem lá um no monte de Instagram da gente que tá Carla. aqui, ó, que mandou mensagem para mim hoje, perguntando se você ia deixar gravado. Eu acho, nem sei se eu Vou, vou, respondi. vou, vou Ó, deixar a doutora salva. Érica aí, ó. Érica, um beijo. Gente, que legal tá aqui. Eu agradeço muito você, de você abrir esse espaço para a gente falar de uma coisa que a gente vive demais, né? No nosso consultório, no nosso dia a dia. A gente fala, quando às vezes a gente conversa, às vezes eu falo para o paciente, qualquer dúvida, manda mensagem, porque às vezes com uma simples palavra, uma simples coisa que eu vou falar para você, você já vai conectar e aquilo já vai transformar e você às vezes não vai nem precisar voltar no consultório naquele momento. Então, aqui a gente abrir uma parte, gente, isso é só um pedacinho. Então, às vezes, se você nunca ouviu sobre isso, você pode perguntar. Eu sempre dou dica ali no meu Instagram de livro, vou falando. Hoje eu falei do Biologia da Crença, mas tem vários outros livros que eu posso falar a respeito. Eu, Esse a, também é eu maravilhoso. adoro Metafísica da Saúde. Esse livro aqui você compra na Saraiva, sei lá, na internet, custa acho que R$ 25 cada um. O volume 1 fala, ó, sistema respiratório e digestivo. Volume 2, sistema circulatório, urinário e reprodutor. Volume 3, nervoso e muscular. Endócrino. Endócrino, né? Uhum. Sistema endócrino, desculpa. Sistema nervoso. E o último, que é sistema ósseo e articular. Vale muito a pena vocês entenderem. Ele correlaciona, ele fala sobre um problema e correlaciona possibilidades de somatização emocional, que eu acredito nisso. Se o nosso trabalho tem se destacado um pouco mais, é que a gente vive isso, a gente olha para as pessoas assim, né? Então, Eu tô só olhando os comentários aqui. Teve uma paciente minha que mandou assim: nossa, levei um puxão de orelha por tabela.
Eu não Gente, eu adoro descarto. isso. Mas que bom. Ou se você não melhorar, você corre lá no consultório. Mas talvez a gente fez assim pra você, ó, e você já vai, Carlinha, né, eu notar vou, algumas coisas mudar. Carlinha, eu vou desativar os comentários de novo. E aí, ó, faz assim, Carlinha, põe a capa do seu livro aí, ó, o título do meu livro, ó. Aí a galera faz o print. Põe Ah, aí, tá bom. põe aí a Boa. capa do livro. Pô, você tá saindo na foto, eu vou sair também nessa porra. Boa. Ah, Aí, ó, a galera printa aí, ó. exatamente. Metafísica da Tem saúde. muito mais livro para falar. Nossa, Nossa, tem esse vários, Metafísica vários, da Saúde vários. é maravilhoso. Eu Mas, adoro ele. ó, gente, todo mundo que está aqui, muito, muito, muito obrigada. Vi muita gente aqui que paciente, aluno, gente que eu conheço, a minha irmã, minha mãe, pessoal da minha família aqui, gente, muito obrigada. A minha mãe brinca sempre, ela fala assim: nossa, eu sempre aprendo uma coisa nova. E às vezes a gente tem receio de falar algumas coisas, né? Que você fala assim, ai, eu vou falar disso de novo. Mas às vezes a gente lê um livro e tem uma frase que você não presta atenção da primeira vez que você leu. Mas às vezes da segunda vez que você leu, você fala, nossa, como que eu não vi essa frase? Então, por isso que cada vez mais, às vezes a gente falar sobre essas coisas aqui, né? A gente trazer isso, cada vez clareia mais uma parte da história de alguém aqui. Então, agradeço você de você abrir esse espaço para eu falar. Ah, maninha, a gente é uma família. Ó, se vocês quiserem, eu vejo que ainda tem bastante gente, se vocês quiserem que a Carlinha siga aqui, que a gente faça mais uma live ainda esse mês, manda um joinha assim, ó. E aí né, eu vou mandar uma joinha aqui, porque eu faço questão de você Aí fazer você mais faz live sugestão comigo. de tema daí, né? Quem é difícil, quem não tem horário, ó. Quem tem, ó, se a Carlinha deve fazer mais live comigo, manda um joia. Tá, vai Eu ser legal, imagino, maninha. E gente ó, do céu. Vou os dar meus aula na snipers, comunidade. Quem tá na comunidade é é, certeza que eu vou é falar isso, com ela. é isso que eu ia te falar. Os meus snipers estão ansiosos porque eu falo muito. Ó, eles estão aqui, tô vendo um monte de gente aqui passando. Eles sabem o quanto eu falo de você nas aulas quando eu tenho fechado. Então, você vai somar demais. Ai, Carlinha, bombou, já era. Sim, você vai estar aqui. É nóis, vamos bombar. Vamos bolar um tema bem legal. A gente coloca uma caixinha pedindo sugestão do que eles querem ouvir a gente falar. E a gente vem trazendo aqui os assuntos que são interessantes para a gente trazer um pouco desse conhecimento que a gente leva aí no nosso consultório, né? Perfeito, maninha. É? Um beijo no coração Ó, seu. gente, Dá um muito, beijão no muito, muito Rafa. obrigada. Muito, muito, muito. Um beijo Gratidão de nas vocês estarem aqui, filhotas. viu? Beijo, Obrigado a vocês também. todos. Beijo na princesa. Snipers. Obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, Ótima maninha. noite. Tchau, tchau.